Com sangue. Stephen King. Rato. Vinte e cinco. Eles ficaram sentados no porão úmido sem luz, além do lampião de querosene que o xerife tinha encontrado no andar de cima. De Avery de um lado e Andy Prescott do outro. No brilho laranja-avermelhado do lampião, o garoto não parecia ter mais de 14 anos. Ele não parecia o jovem valentão meio bêbado e meio louco que tinha explodido a cabeça daquela garota. Avery achava que o mal era uma coisa muito estranha. Estranha e sorrateira. Encontrava um caminho, assim como os ratos encontram o caminho para dentro de uma casa. Comia tudo que você tinha sido burro ou preguiçoso demais para guardar. E, quando acabava, desaparecia, a barriga cheia. E o que ficou para trás quando o rato assassino foi embora de Prescott? Aquilo. Um garoto assustado que seria enforcado por um crime do qual alegava nem se lembrar. Ele disse que teve um blackout. E Avery acreditava. Que horas são? Perguntou Prescott. Avery consultou o relógio de bolso. Quase 6. 5 minutos a mais do que na última vez que você me perguntou. E a diligência vem às 8? É. E quando estiver a 1,5 km da cidade, um dos meus rapazes vai. Drill parou e ficou olhando para o papel na máquina de escrever. Uma barra de luz do sol brilhava nele. Ele se levantou e foi até a janela. Também havia azul lá. O suficiente para fazer um macacão, seu pai diria, mas estava crescendo. E ele ouviu uma coisa, distante, mas inconfundível. O rrr de uma serra elétrica. Ele vestiu a jaqueta mofada e saiu. O som ainda estava meio longe. Ele atravessou o pátio, que estava coberto de galhos, até o que tinha sobrado do barracão. A serra do pai dele estava jogada embaixo de parte de uma parede caída, e Drill conseguiu puxá-la. Era para ser usada por 2 pessoas, mas ele conseguiria manejá-la desde que a árvore caída não fosse grossa demais. E vá devagar, ele disse para si mesmo, a não ser que queira uma recaída. Por um momento, ele pensou em voltar para dentro de casa e continuar o trabalho em vez de tentar encontrar a pessoa que estava na estrada abrindo caminho em meio ao que restou da tempestade. 1 ou 2 dias antes ele teria feito exatamente isso. Mas as coisas tinham mudado. Uma imagem surgiu na cabeça dele. Elas vinham o tempo todo agora, espontaneamente. Uma que o fez sorrir. Um jogador numa maré de azar, mandando o croupier se apressar e distribuir logo as porras das cartas. Ele não era mais aquele cara, graças a Deus. O livro ainda estaria lá quando ele voltasse. Quer ele continuasse lá na floresta ou em Falmouth, estaria lá. Ele jogou a serra no banco de trás do Suburban e começou a seguir lentamente pela estrada de merda, parando de vez em quando para tirar galhos caídos do caminho antes de continuar. Ele tinha percorrido quase 1,5 km quando encontrou a primeira árvore atravessada na estrada, mas era uma bétula, e ele trabalhou rapidamente nela. A serra elétrica estava bem alta agora, não rrr, mas rrr, cada vez que parava. Drill ouviu um motor grande acelerando, com seu salvador chegando mais perto, e logo a serra começava de novo. Drill estava tentando cortar uma árvore bem maior sem muita sorte, quando um Chevy 4x4 customizado para o trabalho em floresta apareceu na curva seguinte. O motorista parou e saiu. Ele era um homem grande com uma barriga maior ainda, usando um macacão verde e um casaco verde camuflado que ia até os joelhos. A serra elétrica dele era de tamanho industrial, mas parecia quase um brinquedo na mão enluvada do homem. Drill soube quem ele era na mesma hora. A semelhança era inconfundível. Assim como o odor de Old Spice que acompanhava o cheiro de serragem e gasolina da serra. Oi, você deve ser o filho do velho Bill. O homem zarrão sorriu. Isso mesmo. E você deve ser o do Buzz Larson.
Isso aí. Drew não sabia o quanto precisava ver outro ser humano até aquele momento. Era como não saber o tamanho da sua sede até alguém lhe dar um copo de água fria. Ele esticou a mão. Eles apertaram as mãos por cima da árvore caída. Seu nome é Johnny, não é? Johnny Coulson? Quase. Jack. Chegue para trás e me deixe cortar essa árvore para você, Sr. Larson. Vai levar o dia inteiro com essa serra manual. Drew chegou para o lado e viu Jack ligar a estio e cortar a árvore, deixando uma pilha de serragem na estrada coberta de folhas e gravetos. Os dois juntos carregaram um pedaço menor até a vala. Como está o resto da estrada? Perguntou Drew, ofegando um pouco. Não está péssimo, mas tem um buraco grande. Ele apertou um olho e avaliou o Suburban de Drew com o outro. Pode ser que você consiga passar. É um carro alto. Se não passar, posso rebocar. Mas pode acabar estragando um pouco seu escapamento. Como você sabia que tinha que vir aqui? Sua esposa tinha um número do meu pai no caderno de telefones antigo. Ela falou com minha mãe e minha mãe me ligou. Sua esposa está meio preocupada com você. É, acho que está. E me acha um idiota. Desta vez, o garoto do velho Bill, que tal jovem Jack, apertou os olhos para os pinheiros altos de um lado da estrada e não disse nada. Os Yankees não comentavam sobre as situações conjugais dos outros, via de regra. Bom, quer saber de uma coisa? Disse Drew. Que tal você me seguir até o chalé do meu pai? Você tem tempo para isso? Sim, tenho o dia todo. Vou arrumar minhas coisas, não vai demorar. E aí podemos ir juntos até o mercado. Não tem cobertura de celular, mas posso usar o telefone público. Se a tempestade não o estragou, claro. Não, está funcionando. Liguei para minha mãe de lá. Você não deve saber de Dewitt, né? Só que ele estava doente. Não está mais, disse Jack. Morreu. Ele puxou catarro, cuspiu e olhou para o céu. Vai perder um dia lindo, ao que parece. Suba no seu carro, Sr. Larson. Me siga por 800 metros até a casa dos Patterson. Você pode dar meia volta lá. 26. Drew achou o cartaz e a foto na vitrine da Grande 90 ao mesmo tempo tristes e divertidos. Era uma merda achar graça considerando as circunstâncias. Mas a paisagem interior das pessoas, às vezes, muitas vezes, na verdade, eram bem merda. Fechado por motivo de funeral, dizia o cartaz. A foto era de Roy Dewitt ao lado de uma piscina de plástico de quintal. Ele usava chinelos e uma bermuda baixa embaixo da considerável barriga. Estava segurando uma lata de cerveja em uma das mãos e parecia ter sido pego no meio de um passo de dança. Roy gostava de hambúrguer e cerveja mesmo, observou Jack Coulson. Você vai seguir bem a partir daqui, Sr. Larson? Claro, disse Drew, e obrigado. Ele esticou a mão. Jack Coulson apertou, entrou no 4x4 e seguiu pela estrada. Drew subiu na varanda, botou umas moedas na prateleira embaixo do telefone e ligou para a casa. Lucy atendeu. Sou eu, disse Drew. Estou no mercado, indo para casa. Ainda está com raiva? Vem para casa descobrir. E também, sua voz está melhor. Eu estou melhor. Você consegue chegar ainda hoje? Drew olhou para o pulso e percebeu que tinha deixado o relógio no quarto do chalé e ficaria lá até o ano seguinte. Ele olhou para o sol. Não sei. Se você se cansar, não tente. Pare em Island Falls ou Derry. Podemos esperar mais uma noite. Tudo bem, mas se você ouvir alguém entrando por volta da meia-noite, não atire. Não vou. Você conseguiu trabalhar? Ele ouviu a hesitação na voz dela. Por ter ficado doente e tudo. Consegui, e acho que está bom. Não teve problema com... Você sabe. Com as palavras? Não, não tive. Pelo menos não depois do sonho esquisito. Acho que esse vai dar certo. Eu te amo, Lucy. A pausa depois que ele falou pareceu muito longa. Ela suspirou e disse, eu também te amo. Ele não gostou do suspiro, mas aceitaria o sentimento. Havia um buraco na estrada. Não o primeiro, assim como não seria o último,
mas eles já o tinham superado. Tudo bem. Ele desligou o telefone e saiu de lá. Com o dia chegando ao fim, um dia bonito, como Jack Coulson previra, ele começou a ver placas do Island Falls Motor Lodge. Ficou tentado, mas decidiu seguir em frente. O Suburban estava indo bem. Alguns dos buracos da estrada de merda pareceram ter botado a parte da frente no lugar. E se forçasse um pouco o limite de velocidade e não fosse parado por um policial, ele talvez conseguisse chegar em casa até às 11 e dormir na própria cama e trabalhar na manhã seguinte. Isso também. 27. Ele entrou no quarto deles às 11h30. Já tinha tirado os sapatos enlameados no andar de baixo e estava tentando fazer silêncio, mas ouviu o barulho da roupa de cama no escuro e soube que ela estava acordada. Vem pra cá, moço. Pela primeira vez, aquela palavra não magoou. Ele estava feliz por estar em casa e mais feliz ainda por estar com ela. Quando ele se deitou na cama, ela passou os braços em volta dele, deu um abraço, breve mas forte, se virou e voltou a dormir. Quando Drew estava pegando no sono, naqueles momentos de transição em que a mente fica meio plástica, um pensamento lhe ocorreu. E se o rato tivesse seguido? Se estivesse debaixo da cama naquele momento? Não havia rato, pensou ele e dormiu. 28. Uau! Disse Brandon. Seu tom foi respeitoso e um pouco impressionado. Ele e a irmã estavam em frente à casa esperando o ônibus, as mochilas nos ombros. O que você fez com ele, pai? Perguntou Stacy. Eles estavam olhando para o Suburban, que estava sujo de lama seca até as maçanetas. O para-brisa estava opaco, exceto pela parte circular que os limpadores fizeram. E havia o espelho do lado do passageiro que tinha sido arrancado, claro. Houve uma tempestade, disse Drew. Ele usava a calça do pijama, pantufas e uma camiseta do Boston College. E aquela estrada lá não está em condições muito boas. A estrada de merda, disse Stacy, apreciando o nome. Agora, Lucy também saiu de casa. Ela ficou olhando para o infeliz Suburban com as mãos nos quadris. Caramba! Vou levar para lavar hoje à tarde, disse Drew. Gostei assim, disse Brandon. Ficou legal. Você deve ter dirigido como louco, pai. Ah, ele é louco mesmo, disse Lucy. Seu papai é louco, sem dúvida nenhuma. O ônibus escolar apareceu e o poupou de uma resposta. Entra, disse Lucy depois que eles viram os filhos subirem no ônibus. Vou preparar umas panquecas ou alguma outra coisa. Você parece ter perdido peso. Quando ela se virou, ele segurou a mão dela. Você tem alguma notícia do Al Stamper? Falou com Nadine? Falei com ela no dia em que você foi para o chalé, porque você me disse que ele estava doente. Câncer no pâncreas é horrível. Ela disse que ele estava se recuperando bem. Você não falou com ela depois? Lucy franziu a testa. Não, por que eu falaria? Por nenhum motivo, disse ele, e era verdade. Sonhos eram sonhos, e o único rato que ele viu no chalé era o de pelúcia na caixa de brinquedo. Só estou preocupado com ele. Liga para ele, então. Pula o intermediário. Você quer panquecas ou não? O que ele queria era trabalhar, mas panquecas primeiro, para deixar as coisas calmas no fronte doméstico. 29. Depois das panquecas, ele subiu para o pequeno escritório, ligou o notebook na tomada e olhou as páginas que tinha digitado na máquina de escrever do pai. Começar digitando tudo ou seguir em frente. Ele decidiu pela segunda opção. Era melhor descobrir logo se o feitiço mágico que se espalhava por Rio Amargo se manteria ou se tinha sumido quando ele foi embora do chalé. E se manteve. Nos primeiros 10 minutos, ele ficou no escritório, vagamente ciente de um som de reggae no andar de baixo, o que significava que Lucy estava no escritório dela, digitando números. De repente, a música sumiu. As paredes se dissolveram. E o luar estava brilhando na estrada Dewitt.
o caminho esburacado entre Rio Amargo e a sede do condado. A diligência estava a caminho. O xerife Avery levantaria o distintivo bem alto para fazê-la parar. Em pouco tempo, ele e Andy Prescott estariam nela. O garoto tinha um compromisso no tribunal. E, pouco depois, com o carrasco. Drill parou ao meio-dia e ligou para Al Stamper. Não havia necessidade de ter medo. E ele disse para si mesmo que não estava com medo, mas não podia negar que sua pulsação tinha acelerado muito. Ei, Drill, disse Al, falando de um jeito normal, de um jeito forte. Como foi lá no meio do mato? Foi tudo bem. Escrevi quase 90 páginas antes de uma tempestade chegar. Pierre, disse Al com um desprezo evidente que aqueceu o coração de Drill. 90 páginas, é? Você? Eu sei, é difícil de acreditar. E mais 10 hoje de manhã. Mas isso não importa. Quero mesmo saber como você está. Estou ótimo, disse Al. Só tenho esse troço do rato para aguentar. Drill estava sentado em uma das cadeiras da cozinha. Agora ele ficou de pé, sentindo-se enjoado de novo, febril. O quê? Ah, não pareça tão preocupado, disse Al. É uma medicação nova que os médicos me receitaram. Em teoria, tem um monte de efeitos colaterais. Mas o único que eu tenho, pelo menos até agora, é uma porcaria de um prurido chato. Nas minhas costas e nas laterais do corpo. Neide jurava que era cobreiro, mas fiz um exame, e é só um prurido chato mesmo. Mas coça que é um horror. Só um prurido chato, ecoou Drill. Ele passou a mão pela boca. Fechado por motivo de funeral, ele pensou. Bom, isso até que não é tão ruim. Se cuida, Al. Pode deixar. E quero ver seu livro quando você terminar. Ele fez uma pausa. Repare que falei quando, não se. Depois da Lucy, você vai ser o primeiro da fila, disse Drill e desligou. Só boas notícias. Al pareceu bem. O Al de sempre. Tudo bem, exceto pelo maldito rato. Drill descobriu que conseguia rir disso. 30. Novembro foi frio e cheio de neve, mas Drill Lawson mal reparou. No último dia do mês, ele viu, pelos olhos do xerife de Everett, Andy Prescott subir a escada da forca da sede do condado. Drill estava curioso sobre como o garoto enfrentaria. No fim das contas, conforme as palavras foram brotando, ele foi bem. Tinha crescido. A tragédia, Avery sabia, era que ele nunca envelheceria. Uma noite bêbada e um ataque de ciúmes de uma dançarina de salão pôs fim a tudo o que poderia ter acontecido. No dia 1º de dezembro, Jim Avery entregou o distintivo ao juiz que estava na cidade para testemunhar o enforcamento e voltou para Rio Amargo, onde arrumaria suas poucas coisas, um baú bastaria, e se despediria dos policiais, que fizeram um trabalho excelente na hora H. Sim, até Jip Leonard, que era tão inteligente quanto uma pedra, ou quanto uma bola de gude, a sua escolha. No dia 2 de dezembro, o xerife prendeu o cavalo a uma carroça pequena, botou o baú e a cela na parte de trás e partiu para o oeste, pensando em tentar a sorte na Califórnia. A febre do ouro tinha acabado, mas ele desejava ver o Oceano Pacífico. Não percebeu o pai sofredor de Andy Prescott, escondido atrás de uma pedra 3 quilômetros fora da cidade, olhando por cima do cano da espingarda que passaria a ser conhecida como a arma que mudou a história do Oeste. Uma carroça pequena estava chegando, e no assento, com as botas apoiadas na frente, estava o homem responsável por sua dor e por suas esperanças estragadas. O homem que tinha matado seu filho. Não o juiz. Não os jurados. Não o carrasco. Não. Aquele homem lá embaixo. Se não fosse Jim Avery, seu filho estaria no México agora, com a longa vida até chegar um novo século à frente. Prescott puxou o cão. Pousou a mira no homem na carroça. Hesitou com o dedo curvado no crescente de aço frio do gatilho, decidindo o que fazer nos 40 segundos antes que a carroça chegasse na colina seguinte
e desaparecesse de vista. Atirar ou deixá-lo ir? Drill pensou em acrescentar mais uma frase. Ele tomou sua decisão, mas não acrescentou nada. Isso faria com que alguns leitores, talvez muitos, acreditassem que Prescott tinha decidido atirar, e Drill queria deixar aquela questão no ar. Então ele apertou o Enter 2 vezes e digitou fim. Ele olhou para aquela palavra por muito tempo. Olhou para a pilha do manuscrito entre o notebook e a impressora. Com o trabalho daquela seção final, teria um pouco mais de 400 páginas. Eu consegui. Talvez seja publicado e talvez não. Talvez eu escreva outro e talvez não. Mas não importa. Eu consegui. Ele botou as mãos sobre o rosto. 31. Lucy virou a última página 2 noites depois e olhou para ele de um jeito que não olhava havia muito tempo. Talvez desde o 1º ou 2º ano de casamento, antes de as crianças nascerem. Drill, é incrível. Ele sorriu. É mesmo? Você não está dizendo só porque seu marido bonitão que escreveu? Ela balançou a cabeça vigorosamente. Não, é maravilhoso. Um faroeste. Eu jamais teria imaginado. Como você teve essa ideia? Ele deu de ombros. Ela só veio. Aquele rancheiro horrível atirou em Jean Avery? Não sei, disse Drill. Bom, talvez um editor queira que você inclua isso. Se acontecer, o editor, isso se algum dia houver um, não vai ter sua vontade satisfeita. E você tem certeza de que está bom? Está falando sério? Muito mais do que bom. Você vai mostrar para o Al? Vou levar uma cópia até lá amanhã. Ele sabe que é faroeste? Não sei nem se ele gosta. Ele vai gostar desse. Ela fez uma pausa, segurou a mão dele e disse: Eu fiquei com tanta raiva de você não ter voltado quando aquela tempestade estava chegando. Mas eu estava rata e você estava certo. Ele puxou a mão de volta, novamente se sentindo febril. O que você falou? Que eu estava errado e você estava certo. Qual é o problema, Drill? Nada, disse ele. Nadinha. 32. E aí? Perguntou Drill 3 dias depois. Qual é o veredito? Eles estavam no escritório do seu antigo chefe de departamento. O manuscrito estava na mão de Al. Drill tinha ficado nervoso com a reação de Lucy a Rio Amargo, mas estava ainda mais nervoso com a do Al. Stamp era um leitor voraz e onívoro que analisou e desconstruiu prosa durante toda a vida profissional. Ele era a única pessoa que Drill conhecia que ousava ensinar A Sombra do Vulcão e Graça Infinita no mesmo semestre. Achei muito bom. Al não só estava falando como Al de sempre, mas estava com a aparência do Al de sempre. Ele tinha recuperado a cor e tinha ganhado alguns quilos. A quimioterapia levou o cabelo, mas o boné do Red Sox que ele estava usando cobria a cabeça agora careca. É puro enredo, mas o relacionamento entre o xerife e o jovem prisioneiro dá uma ressonância extraordinária para a história. Não é tão bom quanto o incidente do Arco do Boi, nem bem-vindo aos tempos difíceis, eu diria. Eu sei, disse Drill, um pouco na defensiva. Eu jamais alegaria isso. Mas acho que está no nível de Warlock, de Oakley Hall, que fica logo atrás desses dois. Você tinha uma coisa a dizer, Drill, e disse muito bem. O livro não bate na cabeça do leitor com suas preocupações temáticas, e acho que a maioria das pessoas vai ler pelos valores fortes da história. Aquela coisa do que vai acontecer depois. Mas esses elementos temáticos estão lá, sim. Você acha que as pessoas vão ler? Claro. Al parecia quase displicente quanto a isso. Se seu agente não for um incapaz, ele ou ela vai vender isso bem rápido. Talvez até por um bom dinheiro. Ele olhou para Drill. Se bem que meu palpite é que isso foi secundário para você. Isso se é que você pensou nessa questão. Você só queria escrever, não foi? Pela primeira vez pular do trampolim alto na piscina do clube sem perder a coragem de descer pela escadinha. Na mosca, disse Drill. E você, Al, você está com uma aparência ótima. Eu me sinto ótimo, disse ele.
Os médicos quase chegaram a me chamar de maravilha médica. E vou voltar para exames a cada 3 semanas no primeiro ano. Mas meu último encontro com a porra da quimioterapia intravenosa é hoje à tarde. De rato, todos os exames estão me declarando livre do câncer. Desta vez, Drill não deu um pulo nem pediu para ele repetir. Ele sabia o que o seu antigo chefe de departamento tinha dito, assim como sabia que parte dele queria continuar ouvindo aquela outra palavra de tempos em tempos. Era como uma farpa, só que enfiada na mente e não debaixo da pele. A maioria das farpas saíam sem infeccionar. Ele tinha certeza de que aquela sairia. Afinal, Al estava bem. O rato do acordo do chalé tinha sido um sonho. Ou um bicho de pelúcia. Ou porra nenhuma. Pode escolher. 33. Para Drill 1981@gmail.com. Agência Alice Delden. 19 de janeiro de 2019. Drill, meu amor. Que bom ter notícias suas. Achei que você tivesse morrido e eu tivesse perdido o obituário. Brincadeira. Um romance depois de tantos anos, que empolgante. Enviei correndo, querido, e vamos ver o que pode ser feito. Mas devo avisar que o mercado está lento ultimamente, a não ser que seja um livro sobre o Trump e a gangue dele. Beijos, Ellie. Enviado da minha pulseira eletrônica. Para Drill 1981@gmail.com. Agência Alice Delden. 1º de fevereiro de 2019. Drill. Terminei ontem à noite. O livro é Wonderbar. Espero que você não esteja planejando ficar fabulosamente rico com ele, mas tenho certeza de que será publicado e acho que consigo um adiantamento decente. Talvez mais do que decente. Um leilão não está totalmente fora de questão. Além do mais, tenho a sensação de que esse livro deve ser um criador de reputação. Acredito que, quando for publicado, as críticas de Rio Amargo serão bem doces. Obrigada por uma visita maravilhosa ao Velho Oeste. Beijos, Ellie. PS. Você me deixou tensa. Aquele rato daquele rancheiro realmente atirou em Jim Avery? Enviado da minha pulseira eletrônica. 34. Acabou havendo leilão para a venda dos direitos de Rio Amargo. Aconteceu no dia 15 de março, o mesmo dia em que a última tempestade da estação chegou à Nova Inglaterra. Tempestade de inverno Tânia, de acordo com o Canal do Tempo. 3 das 5 grandes editoras de Nova York participaram, e Putnam saiu vencedora. Não uma cifra digna de Dan Brown ou John Grisham, mas o suficiente, como Lucy disse enquanto o abraçava, para mandar Brian e Stacy para a faculdade. Ela abriu uma garrafa de Dom Perignon que estava guardando com esperanças. Isso foi há 3 horas, quando eles ainda estavam com vontade de comemorar. Eles brindaram ao livro, e ao autor do livro, e à esposa do autor do livro, e aos filhos incríveis e maravilhosos que saíram das entranhas do autor do livro e da esposa do autor do livro, e estavam bem alegrinhos quando o telefone tocou às 4. Era Kelly Fontaine, a assistente administrativa do departamento de inglês desde sempre. Ela estava chorando. Al e Nadine Stamper estavam mortos. Ele tinha exames marcados no Maine Medical naquele dia. Exames a cada 3 semanas durante o primeiro ano. Drill se lembrava dele ter dito. Ele podia ter adiado o compromisso, disse Kelly. Mas você conhece Al, e Nadine era igual. Um pouco de neve não os impediria. O acidente aconteceu na 295, a menos de 1 quilômetro do Maine Med. Um caminhão grande deslizou no gelo e bateu de lado no pequeno Prius de Nadine Stamper. O carro capotou e parou com o teto virado para baixo. Ah, meu Deus, disse Lucy. Os 2 mortos, que horrível. E logo quando ele estava melhorando. É, disse Drill. Ele estava entorpecido. Ele estava melhorando, não estava? Só que, claro, tivera que lutar com o maldito rato. Ele mesmo dissera. Você precisa se sentar, disse Lucy. Você está pálido como papel. Mas se sentar não era do que Drill precisava. Ao menos não de cara.
Ele correu até a pia da cozinha e vomitou o champanhe. Enquanto estava parado lá, ainda com ânsia, sem nem sentir direito Lucy massageando suas costas, ele pensou: ele diz que o livro vai ser publicado em fevereiro. Entre agora e essa data, vou fazer o que o editor me disser e toda a publicidade que quiserem quando o livro sair. Vou fazer o jogo. Vou fazer isso por Lucy e pelas crianças. Mas nunca mais vai haver outro livro. Nunca, disse ele. O quê, querido? Ela ainda estava massageando as costas dele. O câncer do pâncreas. Achei que seria o fim dele. É o tipo de câncer que destrói quase todo mundo. Eu nunca esperava nada assim. Ele enxaguou a boca na pia e cuspiu. Nunca. 35. O velório, que na cabeça de Drew era Velório, aconteceu 4 dias depois do acidente. O irmão mais novo de Al perguntou se Drew diria algumas palavras. Drew declinou, alegando que ainda estava chocado demais para conseguir ser eloquente. Ele estava chocado, sem dúvida nenhuma. Mas seu verdadeiro medo era que as palavras ficassem traiçoeiras, como aconteceu com o vilarejo e com os 2 livros abortados anteriormente. Ele tinha medo, um medo real de que, se parasse no púlpito, na frente de uma capela cheia de parentes, amigos, colegas e alunos tristes, o que poderia sair de sua boca era o rato. Foi a porra do rato. E eu o soltei. Lucy chorou durante todo o velório. Stacy chorou junto. Não por conhecer bem os Stampers, mas em solidariedade à mãe. Drew ficou em silêncio, com o braço nos ombros de Brandon. Ele olhou não para os 2 caixões, mas para o mezanino do coral. Ele tinha certeza de que viria um rato correndo pela murada de mogno polido lá em cima. Mas não viu. Claro que não. Não havia rato. Quando a cerimônia acabou, ele percebeu que foi burro de pensar que poderia haver. Ele sabia onde o rato estava, e esse lugar ficava a quilômetros de lá. 36. Em agosto, e foi um agosto bem quente, Lucy decidiu levar os filhos até Little Compton, Rhode Island, para passar 2 semanas na praia com os pais e a família da irmã, e deixou Drew na casa vazia, para ele poder trabalhar na edição do manuscrito de Rio Amargo. Ele disse que quebraria o trabalho em 2 partes, que tiraria um dia no meio para dirigir até o chalé do pai. Passaria a noite lá e voltaria no dia seguinte para continuar o trabalho do manuscrito. Eles tinham contratado Jack Coulson, o jovem Jack, para levar embora o que tinha restado do barracão destruído. Jack, por sua vez, tinha contratado a mãe para limpar o chalé. Drew disse que queria ver que tipo de trabalho eles tinham feito e queria pegar o relógio. Tem certeza de que não quer começar um livro novo lá? Perguntou Lucy sorrindo. Eu não me importaria. O último se saiu muito bem. Drew balançou a cabeça. Nada do tipo. Eu estava pensando que a gente devia vender o chalé, querida. Estou indo lá me despedir. 37. As placas na bomba de gasolina da Grande 90 eram as mesmas. Só dinheiro e só comum, e quem sair sem pagar será processado e Deus abençoe os Estados Unidos. A mulher magrela atrás da bancada também estava igual. O pince do lábio tinha sumido, mas o do nariz estava lá. E ela tinha ficado loura. Supostamente, louras se divertiam mais. Você de novo, disse ela. Só que parece que você trocou de carro. Você não tinha um Bourbon? Drew olhou para o Chevy Equinox comprado à vista e com ainda menos de 10 quilômetros rodados, parado junto à única bomba enferrujada. O Suburban nunca mais foi o mesmo depois da minha última viagem para cá, disse ele. Na verdade, nem eu. Vai ficar muito tempo? Não desta vez. Senti muito quando soube do Roy. Ele devia ter ido ao médico. Que fique de lição para você. Precisa de mais alguma coisa? Drew comprou pão, frios e uma caixa de 6 cervejas. 38. Tudo que caiu com a tempestade tinha sido removido do jardim, e o barracão tinha sumido, como se nunca tivesse existido. O jovem Jack tinha cuidado da terra e tinha grama fresca crescendo lá, e também algumas flores alegres. Os degraus tortos da varanda tinham sido consertados,
e havia 2 cadeiras novas. Coisa barata do Walmart de Presque Isle, provavelmente, mas não eram feias. Lá dentro, o chalé estava arrumado e com cheiro bom. A janelinha do fogão a lenha tinha sido limpa para retirar a fuligem, e o próprio fogão estava brilhando. As janelas também, a mesa de jantar e o piso de tábuas de pinho, que parecia ter sido encerado além de lavado. A geladeira estava novamente desligada e aberta. Novamente vazia, exceto por uma caixa de fermento Armie Hammer. Devia ser nova. Estava claro que a viúva do velho Bill tinha feito um bom trabalho. Só na bancada da pia havia sinais de ocupação de outubro. O lampião Coleman, a lata de combustível, um saco de pastilhas para tosse house, vários pacotes de pó para dor de cabeça Goodies, meio frasco de remédio para tosse e resfriado do Dr. King e seu relógio de pulso. A lareira estava limpa e sem cinzas. Tinha sido preenchida com pedaços de lenha de carvalho, e Drew achava que o jovem Jack tinha mandado limpar a chaminé ou tinha feito o serviço ele mesmo. Muito eficiente, mas não haveria necessidade de fogo naquele calor de agosto. Ele foi até a lareira, se ajoelhou e virou a cabeça para olhar para a garganta preta da chaminé. — Você está aí em cima? Chamou ele, sem vergonha nenhuma. — Se estiver, desça. Quero falar com você. Nada, claro. Ele disse de novo para si mesmo que não havia rato. Nunca tinha havido. Só que havia. A farpa não estava saindo. O rato estava na cabeça dele. Só que isso também não era completamente verdade. Era. Ainda havia 2 caixas ladeando a lareira limpa, com lenha nova em uma e os brinquedos na outra. Os deixados pelos filhos dele e os deixados pelas crianças das pessoas para quem Lucy tinha alugado o chalé nos anos anteriores. Ele pegou a caixa e a virou. Primeiro, achou que o rato de pelúcia não estava lá e sentiu uma pontada de pânico, irracional, mas real. Mas ele viu que tinha caído embaixo da base da lareira, só com um pedaço dos fundilhos cobertos de pano e do rabo aparecendo. Que brinquedo feio ele era! Pensou que ia se esconder, é? Perguntou ele. Não adianta, moço. Ele o levou até a pia e o colocou dentro. Tem alguma coisa a dizer? Alguma explicação? Talvez um pedido de desculpa? Não? Que tal últimas palavras? Você estava tão falastrão antes. O rato de pelúcia não teve nada a dizer. Então Drew o encharcou de fluido de lampião e botou fogo. Quando só havia um resto amorfo fedido e fumegante, ele abriu a torneira e encharcou o rato. Havia alguns sacos de papel embaixo da pia. Drew usou uma espátula para raspar o que tinha sobrado para dentro de um. Levou o saco até o riacho Godfrey, jogou dentro e o viu seguir flutuando. Em seguida, sentou na margem para olhar o dia, que estava sem vento e quente e simplesmente lindo. Quando o sol começou a se pôr, ele entrou e fez 2 sanduíches de mortadela. Ficaram meio secos. Ele devia ter se lembrado de comprar mostarda ou maionese. Mas ele tinha cerveja para beber junto. Ele tomou 3 latas, sentado em uma das poltronas velhas e lendo um livro de Ed McBain sobre o 87º Esquadrão. Drew pensou em tomar uma 4ª cerveja e decidiu que não. Ele ficou achando que a 4ª seria a da ressaca e queria sair cedo de manhã. Ele não queria mais saber daquele lugar. Assim como não queria saber de escrever romances. Só havia um, seu único filho, para ele concluir. O que tinha custado as vidas do seu amigo e da esposa dele. Eu não acredito nisso, disse ele enquanto subia a escada. No alto, ele olhou para a sala grande, onde ele tinha começado o livro e onde, ao menos por um tempinho, ele acreditou que morreria. Só que acredito. Eu acredito nisso. Ele se despiu e foi para a cama. As cervejas o fizeram dormir rapidamente. 39. Drew acordou no meio da noite. O quarto estava meio prateado com a luz de uma lua cheia de agosto. O rato estava sentado no peito dele, encarando-o com aqueles olhinhos pretos saltados. Oi, Drew. A boca do rato não se mexeu.
Mas a voz estava vindo dele, sim. Drill estava febril e doente na última vez que eles conversaram, mas se lembrava muito bem daquela voz. Saia de cima de mim, sussurrou Drill. Ele queria empurrá-lo dali. Queria dar um tapa no rato, melhor dizendo, mas parecia não ter força nos braços. Ora, não fale assim. Você me chamou e eu vim. Não é assim que funciona nas histórias como essa? Como eu posso te ajudar? Eu quero saber por que você fez aquilo. O rato se sentou, mantendo as patinhas rosadas junto ao peito peludo. Porque você queria que eu fizesse. Foi um desejo, lembra? Foi um acordo. Ah, esses caras de faculdade e a semântica. O acordo era Al, insistiu Drill, só ele. Porque ele ia morrer de câncer do pâncreas de qualquer jeito. Não me lembro de termos especificado câncer de pâncreas, disse o rato. Estou enganado quanto a isso. Não, mas eu supus. O rato fez uma coisa tipo limpar o rosto com as patas, girou 2 vezes. A sensação daquelas patas foi nauseante, mesmo por cima da coxa, e olhou para Drill de novo. É assim que pegam você com desejos mágicos, disse ele. Enganam. Tem muitas letras miúdas. Os melhores contos de fadas deixam isso claro. Achei que tivéssemos discutido isso. Tudo bem, mas Nadine Stemper nunca foi mencionada. Nunca foi parte da nossa combinação. Ela nunca não foi parte dela, respondeu o rato e com certa arrogância. É um sonho, pensou Drill. Outro sonho, só pode ser. Em nenhuma versão da realidade um homem poderia ouvir explicações legais de um roedor. Drill achou que sua força estava voltando, mas não se mexeu. Ainda não. Quando fizesse, seria repentino. E não seria para bater no rato nem para dar um tapa no rato. Ele pretendia pegar o rato e espremer o rato. Ele se contorceria, gritaria e quase certamente morderia. Mas Drill espremeria até a barriga do rato estourar e as entranhas saírem pela boca e pelo cu. Tudo bem, talvez você tenha razão, mas não entendo. Eu só queria o livro e você estragou. Ah, boa, disse o rato e limpou o rosto novamente. Drill quase agiu nessa hora, mas não, ainda não. Ele tinha que saber. Fodam-se seus boas. Eu poderia ter te matado com aquela pá, mas não matei. Poderia ter deixado na tempestade, mas não deixei. Eu te trouxe para dentro e te botei junto ao fogão. Então, por que você retribuiria matando 2 pessoas inocentes e roubando o prazer que senti de ter terminado o único livro que vou escrever na vida? O rato refletiu. Bom, disse ele por fim. Se posso mudar só um pouco uma frase de efeito antiga, você sabia que eu era um rato quando me acolheu. Drill atacou. Ele foi muito rápido, mas suas mãos se fecharam no ar. O rato correu pelo chão, mas antes de chegar à parede, ele se virou para Drill e pareceu rir no luar. Além do mais, você não terminou. Você nunca conseguiria terminar. Eu terminei. Havia um furo no piso. O rato correu para dentro. Por um momento, Drill só conseguiu ver o rabo dele, e ele sumiu. Drill ficou deitado olhando para o teto. De manhã, eu vou pensar que foi um sonho, pensou ele. E de manhã foi isso que ele pensou. Ratos não falavam, e ratos não concediam desejos. Al tinha vencido o câncer só para morrer num acidente de carro, terrivelmente irônico, mas não inédito. Era uma pena a esposa ter morrido com ele, mas isso também não era inédito. Ele dirigiu até seu lar. Entrou na casa silenciosa de forma sobrenatural. Subiu até o escritório. Abriu a pasta com um manuscrito editado de Rio Amargo e se preparou para trabalhar. Coisas tinham acontecido. Algumas no mundo real e algumas na cabeça dele. E essas coisas não podiam ser mudadas. O que ele precisava lembrar era que ele tinha sobrevivido a essas coisas. Ele amaria a esposa e os filhos da melhor forma que pudesse. Daria aulas da melhor forma que pudesse. Viveria da melhor forma que pudesse e entraria para a lista de autores de um livro só.
Quando se pensava bem, ele não tinha nada para reclamar. Quando se pensava bem, estava tudo bem, de rato. Nota do autor. Quando minha mãe ou uma das minhas 4 tias viu uma mulher empurrando um carrinho de bebê, elas tinham a tendência de cantarolar uma coisa que deviam ter aprendido com a mãe delas. De onde você veio, bebezinho? Do nada para esse mundinho. Eu às vezes penso nesse versinho quando me perguntam de onde tirei a ideia para essa ou aquela história. Muitas vezes não sei a resposta, o que me deixa constrangido e meio envergonhado. Tem algum complexo infantil trabalhando aqui, sem dúvida. Às vezes, dou uma resposta sincera. Não faço ideia. Mas, em algumas ocasiões, invento uma baboseira qualquer, satisfazendo assim o curioso com uma explicação semi-racional de causa e efeito. Aqui, vou tentar ser sincero. Quando criança, eu posso ter visto algum filme, provavelmente um dos filmes de terror da América Internacional que meu amigo Chris Chelsea e eu víamos no Ritz de Lewiston, para onde íamos de carona, sobre um cara com tanto medo de ser enterrado vivo que ele mandou botar um telefone na cripta. Ou talvez tenha sido um episódio de Alfred Hitchcock que apresenta. Seja como for, a ideia ficou ressonando na minha mente hipercriativa de criança. A ideia de um telefone tocando em um lugar de mortos. Anos depois, quando um amigo próximo morreu inesperadamente, eu liguei para o celular dele só para ouvir a voz dele mais uma vez. Em vez de me consolar, morri de medo. Nunca mais liguei. Mas a ligação, junto à lembrança infantil daquele filme ou programa de TV, foi a semente de o telefone do Sr. Harrigan. As histórias seguem o caminho que querem, e a diversão de verdade dessa, para mim, foi voltar para uma época em que os celulares em geral e o iPhone em particular eram novos, e todas as ramificações deles nem tinham sido identificadas. Ao longo das minhas pesquisas, meu cara de TI, Jake Lockwood, comprou um iPhone de primeira geração no eBay e botou para funcionar. Está aqui perto enquanto eu escrevo. Tenho que mantê-lo na tomada porque em algum momento alguém o deixou cair e quebrou o botão de ligar. Consigo entrar na internet com ele. Consigo ver relatos da bolsa e do tempo. Só não consigo fazer ligações porque é 2G. E essa tecnologia está tão morta quanto o videocassete Betmax. Não tenho ideia de onde veio o obrigado Chuck. Só sei que um dia pensei em um outdoor com essa frase, junto com a foto do cara e 39 ótimos anos. Acho que escrevi essa história para descobrir sobre o que era o outdoor, mas não tenho certeza disso. O que posso dizer é que sempre senti que cada um de nós, desde reis e príncipes do reino, aos caras que lavam pratos na Waffle House e as garotas que trocam os lençóis nos hotéis de beira de estrada, contém o mundo todo. Enquanto estava em Boston, por acaso vi um cara tocando bateria na Boylston Street. As pessoas estavam passando e nem estavam olhando. E a cesta na frente dele, não um chapéu mágico, estava com bem poucas contribuições. Eu me perguntei o que aconteceria se alguém, um tipo empresário, por exemplo, parasse e começasse a dançar, tipo Christopher Walken, naquele vídeo brilhante do Fatboy Slim, Weapon of Choice. A ligação com o Chuck Krantz, um tipo empresário da melhor categoria, foi natural. Eu o botei na história e o deixei dançar. Eu amo dançar, pelo jeito como liberta o coração e a alma de uma pessoa. E escrever a história foi uma alegria. Depois de escrever 2 histórias sobre o Chuck, eu quis escrever uma terceira que juntasse as 3 numa narrativa unificada. Eu Contenho Multidões foi escrita 1 ano depois das 2 primeiras. Se os 3 atos, apresentados em ordem reversa, como um filme exibido de trás para frente, funcionam ou não, quem vai determinar são os leitores. Vou pular para Rato. Não tenho a menor ideia de onde essa história veio. Só sei que pareceu um conto de fadas maligno e me deu a chance de escrever um pouco sobre os mistérios da imaginação e como isso se traduz na página. Devo acrescentar que a palestra de Jonathan Franzen, a qual Drill se refere, é fictícia. Por fim, mas não menos importante, com sangue.
A base dessa história existiu na minha mente por pelo menos 10 anos. Comecei a reparar que alguns correspondentes de noticiário da TV sempre parecem surgir nos locais de tragédias horríveis. Acidentes de avião, tiroteios em massa, ataques terroristas, mortes de celebridades. Essas histórias quase sempre lideram os noticiários locais e nacionais. Todo mundo do ramo conhece o axioma: qualquer notícia com sangue vende. A história ficou sem ser escrita porque alguém tinha que pegar a pista do ser sobrenatural se disfarçando de correspondente de TV e vivendo do sangue de inocentes. Não decidi quem poderia ser. Aí, em novembro de 2018, percebi que a resposta estava na minha cara o tempo todo. Holly Gibney, claro. Eu amo a Holly. É simples assim. Ela deveria ter sido uma personagem pequena em Mr. Mercedes. Só fazer uma participação peculiar. Mas ela roubou meu coração. E quase roubou o livro. Sempre fico curioso para saber o que ela está fazendo e como está vivendo. Quando volto a ela, fico aliviado de ver que ela ainda está tomando Lexapro e continua sem fumar. Também tive curiosidade, para ser sincero, sobre as circunstâncias que a tornaram o que ela é. E pensei em explorar isso mais um pouco. Desde que acrescentasse a história, claro. Essa é a primeira ação solo da Holly, e espero ter feito justiça a ela. Devo um agradecimento particular ao especialista em elevadores Alan Wilson, que me explicou em detalhes como os elevadores computadorizados modernos funcionam e as coisas que podem dar errado com eles. Obviamente, peguei essas informações e, as enfeitei. Então, se você entende dessas coisas e eu errei, bote a culpa em mim e nas necessidades da minha história, e não nele. O falecido Rose Dodd trabalhou comigo em O Telefone do Sr. Harrigan. Foi nossa última colaboração, e como eu sinto falta dele. Devo agradecimentos a Chuck Verrill, meu agente, que gostou muito de Rato, e toda a minha equipe de Scribner, inclusive, mas não somente, Nan Graham, Susan Maldon, Ross Lipper, Catherine Monaghan e Caroline Reid. Agradeço a Chris Lotz, meu agente de direitos internacionais, e a Randy Holston, da Paradigm Agência em Los Angeles. Ele cuida das coisas de cinema e TV. Um grande agradecimento também e muito amor para meus filhos, meus netos e minha esposa Tabitha. Eu te amo, querida. Por fim, mas não menos importante, agradeço a você, leitor fiel, por ter vindo comigo de novo. Stephen King, 13 de março de 2019. Fim do livro. Oi, gente, eu sou Dani Bernardo e acabamos mais uma leitura aqui no canal. Aqui em Rato, última novela da coletânea de Com Sangue, nós temos um personagem escritor com bloqueio criativo. E eu acho que o livro ele fala muito de como a mente costuma pregar peças na gente. E assim como no final do livro que Drew estava escrevendo, nós não ficamos sabendo realmente se o pai de Prescott atirou ou não no xerife, aqui o King também deixou no ar se o rato existiu ou não. Eu gostei da história, mas a minha preferida ainda é O Telefone do Sr. Harrigan. E agora é com vocês. Deixem nos comentários qual história vocês gostaram mais. Não esqueçam de deixar um like para fortalecer o canal. E para os que chegaram até aqui e ainda não são inscritos, pensem em se inscrever e se juntar aos da casa e fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.